Para o mais adiante, pelo canal R Dias, pelo YouTube, você poderá ver à noite, ou à tarde, ou à madrugada, enfim, com certeza será algo que vai despertar o interesse, porquanto o tema se trata de batalha espiritual. E nós estamos juntos com você para esta programação e o nosso convidado para nos ajudar, para nos auxiliar e para abordar este tema, nosso companheiro cooperador, irmão Francisco Alves, homem de Deus, trabalha fazendo a obra de Deus aqui na nossa sede internacional em Porto Alegre e trabalha na área da libertação. Bom, eu vou deixar com ele mesmo para poder dar mais detalhes a respeito disso. Irmão Francisco Alves, a paz do Senhor, meu companheiro, bom tê-lo conosco nesta programação. Estamos ao vivo para a Rádio Filial 1 e também para o canal PRGR Dias no YouTube. A paz do Senhor, a sua saudação inicial, queremos ouvi-lo. Irmão Francisco. Ao senhor, pastor Marcos Vargas. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria, né, estarmos aqui esta manhã, né, para falar desse tema tão importante, né, que é a batalha espiritual, e faz parte da questão da libertação, né. A gente trabalha, como o senhor já adiantou, ali na sede internacional, já faz 8 anos que a gente cuida do culto de cura divina e libertação, às sextas-feiras, ali às 15 horas, né? E trabalhamos no presídio também, né? Junto na capelania prisional, juntamente com os irmãos, mas sempre voltado para essa área da libertação, né? Que foi o que Deus nos chamou. Logo após a nossa conversão, Deus nos chamou para essa área de libertação. E a gente tem, né, graças a Deus, assim, nos usado nessa área, né? E para nós é um motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos, né, esse tema, né, que é tão atual e às vezes muito pouco conhecido da igreja, né, muito pouco, às vezes, falado, e que é muito real, né, o mundo espiritual é muito real, a batalha espiritual é muito real, e a necessidade da igreja compreender, né, essa batalha espiritual. Maravilha! Glória a Deus, muito bem. Inclusive é a pessoa que nós vemos que terá esta condição, né, pelo menos neste momento, para tratar deste assunto, visto que já há um bom tempo já atua nesta área, claro, no culto de libertação, ou melhor, na área de libertação, né, não seria um culto, mas na área de libertação. E, claro, aí envolve o quê? Batalha espiritual. Batalha espiritual. E o que é, meus irmãos, você que está nos ouvindo, primeiramente, é um conceito com relação à batalha espiritual que eu quero aqui passar. Não é uma definição, tá? Definição é algo mais exato, mas um conceito que eu posso aqui passar com base na minha própria opinião. Irmão Francisco poderá ter um outro conceito, claro, dentro daquilo que ele também vive, as experiências, e também
cada um, né? Mas o conceito é algo que a pessoa viveu, experimentou, passou. Então, conceito de batalha espiritual que eu quero passar para os irmãos, então, é uma luta que nós temos contra tudo aquilo que procura nos afastar do plano de Deus. E temos aí 3 inimigos que nós vamos tratar desse tema também, não vou já declarar, mas também a Bíblia mostra que a batalha espiritual é algo, claro, algo que existe, tá? E todo aquele que crê na palavra de Deus e abraçou a fé em Cristo Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, automaticamente já se alistou para esta guerra, para esta batalha, e está envolvido, quer queira ou quer não, né? E a verdadeira batalha é contra as forças espirituais malignas, que nós vamos adentrar neste tema, que tem o domínio, né, sobre este sistema mundo, que é o cosmos. E este poder maligno, por sua vez, o que ele faz? Ele vai procurar sempre destruir, desfazer o plano de Deus para com a humanidade. Deus tem um plano para com o ser humano, e esta força espiritual maligna vai atuar desta forma para impedir, para que o plano perfeito, bom, agradável do nosso Deus não se cumpra na vida das pessoas, né? E embora sabendo, reconhecendo que está já condenado, ele não desiste. Ele vai procurar sempre impor força para que as pessoas não entrem no plano de Deus. E por isso, nós precisamos nos revestir e nos fortalecer, conforme fala a Bíblia Sagrada, que é uma das referências ao qual nós temos, e nós vamos citar várias referências, mas nós vamos aqui já dar início, e após estarei passando, então, para nosso companheiro, que tem aí, claro, na sua palavra inicial, terá já algo para falar, e eu sei que, meu Deus do céu, talvez, irmão Francisco, a sua câmera virou, irmão Francisco, talvez nós vá adentrar aqui, meus irmãos, em vários assuntos relacionados a isto. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, ainda continua virada a sua câmera. Eu acho que o senhor vai ter que dar um jeitinho aqui. Agora sim, glória a Deus. Diz, no demais, irmãos meus, eu estou na edição Almeida Revista e Corrigida. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejamos aí, né, um dos nossos inimigos, que a Bíblia relata, que em conjunto com outros aí, ele também acaba tendo muito êxito. Irmão Francisco, o que o senhor teria a nos dizer já neste primeiro bloco deste assunto que nós estamos abordando? Amém, pastor Marcos. A gente, primeiramente, né, até por uma conversa que nós tivemos anterior, assim, sobre uma questão de fazer mais ou menos organização, né, como esse assunto ele é muito vasto, né, um assunto que tem muitas nuances e muita coisa pode ser falada, a gente tentou, né, sistematizar
uma forma compreensível, assim, até para quem não conhece o tema, para quem não tem, né, familiaridade com o tema, para poder entender didaticamente, né? Porque aqui, como o senhor leu em Efésios 6, né, principalmente no versículo 11, quando Paulo ele fala revestivos de toda a armadura de Deus, né? Aqui é uma ação que Paulo remete aos crentes, né, da igreja de Éfeso, mas que serve para todos os crentes de todas as épocas, né? A primeira coisa para a pessoa poder enfrentar, né, as hostes espirituais, poder enfrentar essa ação diabólica, ela primeiramente tem que se revestir de toda a armadura de Deus, né? Não há como enfrentar o nosso inimigo de peito aberto, né? Como a gente costuma dizer, sem um revestimento, sem oração, sem a revelação, né? Sem compreender o mundo espiritual. O nosso compreender que há uma ação no mundo espiritual, uma ação de oposição, né? Essa oposição que o diabo faz contra os crentes, né? E alguém pensa, pastor Marcos, né? A gente, pela nossa experiência, já tem há 12 anos, né? Trabalhando com esse tema, que as pessoas acham que vão se converter e a oposição vai acabar ali, né? Eu não sei se é pregado isso, ou se é entendido, subentendido, que uma vez tu vencendo o diabo, tu venceu ele para sempre, né? Porque a Bíblia diz ali, venceste o maligno, aquela coisa toda. Então, algumas pessoas, alguns crentes, né, que às vezes não têm essa experiência, eles acham que já venceram o inimigo. E, na verdade, não venceram, né? Na verdade, não venceram o inimigo. E o que acontece às vezes? Acontece, muitas vezes, que o crente ele acaba perdendo as suas batalhas, né? Eu estou com um problema aqui no meu celular, ele está virando sozinho. Eu vou desligar aqui o... O senhor está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo bem. Eu vou abrir outro celular aqui, pedi para minha esposa abrir outro celular, que eu acho que meu celular está com um problema. Ele está virando... Agora voltou ao normal, né? E, como eu ia dizendo, né, essa situação que está acontecendo assim no mundo espiritual, né, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura. E aqui Paulo ele deixa muito claro, né, para que nós precisamos nos revestir? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, contra as astutas ciladas do diabo, né? Que é, na verdade, aquilo que nós vamos ter que enfrentar. Todo crente vai ter que enfrentar essa batalha no mundo espiritual para poder realmente enfrentar o inimigo, né? E resistir, né? Resistir no mundo espiritual essa batalha que nós temos contra o nosso inimigo, né? Que é Satanás. Eu vou trocar de celular aqui, pastor, um minutinho. Vou botar outro celular, que eu acho que esse está com problema. Pode entrar só um primeiro com outro. Falando aí, eu já volto. Já retorno. Pode entrar primeiro com outro? Tá, eu vou entrar com outro, então. Isso. Entra eu já deixei esse lado aqui. Aí eu aceito aqui a entrada. Isso. Para não atrapalhar muito. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Estamos ao vivo. É com você. Na Rádio FA1. Também no canal PRGR Dias. O nosso São Francisco. Então, vem conversando, vem falando muito bem a respeito desta situação que é algo inevitável, é algo que nós diariamente enfrentamos. E aí, este primeiro assunto que nós estamos falando, podemos assim dizer, primeiro tópico, está dizendo respeito justamente a nós estarmos preparados para a guerra, estarmos armados, estarmos revestidos, estarmos, de uma certa forma, possuídos de todas as armas que são necessárias para esta batalha, para este confronto. Que a nossa luta, na verdade, ela não é contra carne e sangue. Não é uma luta física, não é uma luta, uma batalha onde nós podemos enxergar o nosso adversário com os nossos olhos físicos. Mas sim, é uma batalha no mundo espiritual. E o nosso adversário, então, ele vai procurar sempre, como nós falamos anteriormente, interromper, impedir que nós tenhamos êxito nesta caminhada, que há grandíssimas promessas de Deus para nós. Irmão Francisco, o senhor tem
vontade, pode continuar. Tá. Agora eu desliguei aqui a rotação do celular. Como é que está a minha imagem aí? Ótima. Tá ótima? Ah, tá. Agora acho que ele não vai virar mais. O outro celular não conseguiu entrar. Isso faz parte, irmãos, da batalha espiritual, viu? Eu acho que os irmãos têm que entender, né? Também. Tudo que a gente... Eu sempre penso assim, quando vai falar alguma coisa e vai ter uma ação no mundo espiritual, isso é oposição, né? Essa situação, às vezes, que acontece ali, com equipamento, né? Às vezes tá na igreja, o som não funciona, às vezes tu perde a chave da tua casa para ir para um culto, o carro não pega, né? Tudo isso nós temos que compreender à luz desse mundo espiritual, pastor Marcos, né? Essa é a experiência que eu e a minha esposa temos, assim, né? Sempre quando Deus vai fazer uma coisa muito grande, né, na vida de alguém, ou algo muito tremendo, sempre há uma oposição no mundo espiritual, né? Porque o senhor quer ver um exemplo? Eu gosto muito de falar, o sobrinho do pastor Gerry Adriani, Guilherme Vargas, né? Ele recebeu uma ação de Deus muito grande lá num culto de quinta-feira, se não me engano, à tarde, lá na nossa igreja, né? E até conta esse testemunho. E aquele dia, pastor, foi um dia de muita luta, muita batalha, uma guerra no mundo espiritual, né? Para a gente poder estar lá no culto. E sabe o que aconteceu? Aquele dia foi o dia que Deus fez uma grande obra na vida do sobrinho do pastor Gerry Adriano, irmão Guilherme Vargas, né? Hoje ele é líder de jovens, né? Ele tá ali em Canoas, né? Então isso é uma coisa real do mundo dessa batalha espiritual, né? Que sempre quando a gente vai enfrentar uma situação, né, de importância no mundo espiritual, alguém vai mudar a vida, há sempre uma oposição. Por isso que nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, né? Revestido de toda a armadura para poder enfrentar essas astutas ciladas, né? O diabo arma várias ciladas, não é uma. Se o senhor prestar atenção aqui, nós prestarmos atenção, não é uma cilada, é as ciladas, né? Está no plural, né? Então quer dizer que muitas ciladas ele arma. Correto. E aí nós vemos nesta questão dois polos. Eu vou usar esta expressão, talvez o irmão Francisco use uma outra expressão. Dois polos. Uma, revestimento, fortalecimento, mas também um outro polo que nós não podemos nos esquecer. O quê? Vigilância. Vigilância. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão Francisco, isso é um dos detalhes importantíssimos também, porque nós observamos o seguinte, nós conhecemos, né, passamos por conhecer experiências, algumas pessoas que pessoas de oração mesmo, pessoas que tinham uma vida, digamos assim, de jejum também, e, porém, tinham algumas fraquezas, como todos nós temos algumas debilidades, algumas fraquezas. Porém, se a pessoa não vigiar nesta área, poderá ser um alvo fácil do nosso adversário. O que o senhor me diz? Essa questão, inclusive, eu tinha comentado com o pastor antes, né? Que é uma questão que eu estou me dedicando muito agora, né? Uma coisa que Deus tem me chamado muito a atenção para a necessidade da vigilância, né? Porque a gente, pastor, a gente ora bastante. Nossa igreja, graças a Deus, nós temos muito espaço para oração, muito espaço para o jejum, muito espaço para a palavra, né? Mas nem sempre na vigilância, né? O crente, muitas vezes, ele não vigia. A questão da vigilância é tão importante assim, porque eu vou cair na cilada do diabo se eu não vigiar. Não importa o quanto eu ore, não importa o quanto eu leia a palavra, não importa o quanto eu jejue, se eu não vigiar, eu vou cair na cilada do diabo. Agora esse dia eu estava dando como exemplo, num culto que eu estava pregando, é mais ou menos que nem Israel, né? Agora o que aconteceu lá em Israel, todo mundo sabe das notícias, do ataque que houve lá, do grupo terrorista, esse do Hamas. E o que aconteceu em Israel? Israel é um povo que tem um sistema de segurança de primeiro mundo, né? Os povos que tem poder armamentício muito grande, né? Tem um serviço de segurança, de espionagem, um dos mais conhecidos do mundo. E o que houve lá na faixa de Gaza?
O que houve naquela região sul de Israel? Se não foi falta de vigilância, né? O inimigo adentrou, né? Fez todo aquele prejuízo, né? Destruiu todas aquelas vidas, e só depois que o inimigo, né, já tinha feito aquela ação no mundo espiritual, né? Aquilo que, para mim, foi uma coisa muito diabólica, né? Uma ação que exemplifica para o crente no mundo físico que acontece no mundo espiritual, né? Quando o crente não está vigiando, o inimigo entra, faz um prejuízo, causa um prejuízo, destrói, mata, né? Rouba, e depois ele deixa o crente com prejuízo, né? Agora Israel está correndo atrás do prejuízo, né? Então, se houvesse a vigilância, né? Se o serviço de vigilância tivesse funcionado, eles tinham vários sistemas de vigilância, né? Inclusive nos muros lá, mas que falharam, né? Evidentemente falharam. E aí agora vem o prejuízo. E a mesma coisa na vida do crente. Ele pode ter todas as armas, ele pode estar revestido de toda a armadura, ele pode ter espada do espírito, ele pode ter, né, o escudo, ele pode ter o capacete, ele pode ter os calçados da preparação do evangelho, mas se ele não vigiar, né, se ele não cuidar, e a vigilância, pastor, é principalmente a meu respeito, a minha atitude, né? A vigilância fala da minha atitude. Eu, por exemplo, quando alguém vem e me confronta, eu tenho que saber como responder, eu tenho que saber, né, eu tenho que ter a temperança, eu tenho que saber como é que o diabo agia na minha vida e como ele age hoje, né? Porque o diabo, ele continua agindo da mesma forma, como o senhor mesmo brilhantemente falou, a minha fraqueza continua sendo a minha fraqueza. Apesar de eu receber o Espírito Santo, a minha concupiscência continua sendo a minha concupiscência. E eu preciso ter entendimento disso, né? Para poder colocar um guarda ali. Eu faço uma oração assim, pastor, minha, né? Eu aprendi, nas minhas fraquezas, eu peço para Deus colocar um guarda. Né? Deus coloca um guarda, coloca um vigilante, me ajuda através do teu Espírito Santo, né? Para que eu não caia aonde eu caía, né? Para onde eu não caia aonde o inimigo me enganava. Então a vigilância, hoje, né? Ela é assim, vamos dizer, 50%, né? Vamos aqui colocar um quantitativo desse processo de batalha espiritual. A vigilância é algo tremendo. Assim. Nós temos que estar, né, sempre ligado para o diabo não nos pegar com as ciladas dele. E tem também, pastor, como o senhor já tinha falado, os dardos, né? Os dardos que o inimigo lança. Né? Essa semana, nosso pastor Humberto até comentou no culto de terça o que é o dardo inflamado, né? Ele mostrou fisicamente o que Paulo estava dizendo, que é aquela flecha, né? Aquele dardo que estava com fogo e ele tocava no corpo da pessoa e continuava queimando. Então, nós temos que ter, aqui, a Bíblia diz que nós temos que ter, né, o capacete, o escudo da fé, para que a gente possa combater todos os dardos inflamados do maligno, né? Poder repelir ele, poder resistir a esses dardos, né? Que são, porque assim, na batalha espiritual, pastor, muito importante eu estar consciente do que eu estou fazendo, né? Quando eu entro numa batalha espiritual, para uma alma, ou para libertar alguém, eu preciso estar 100% com a minha consciência. Eu não posso ser influenciado pelo inimigo durante a batalha espiritual. Porque o inimigo me coloca medo, o inimigo me coloca falta de fé, o inimigo coloca incerteza, né? E muito crente, às vezes, vai para uma batalha espiritual e é atacado pelo inimigo nessa área e ele retrocede. Ele fica com medo, né? E aí o inimigo vence aquela guerra. Muito importante, irmão Francisco. Até, atenção, o Estúdio 1, eu vou entrar com o Estúdio 1, está vendo aqui um aviso dos nossos ouvintes, pastor Jerry, com relação ao meu áudio, como é que está chegando aí? Eu tive que dar uma regulada aqui, talvez possa o senhor ter que dar uma ajeitada aí. Pastor também. Marcos, sim, é o retorno do cooperador Francisco, tá alto. Tá muito alto? É o retorno dele que tá alto. O senhor ajeita aí ou eu ajeito aqui? O senhor desliga o seu microfone, vamos testar ele então. Só o microfone. Pode falar, pastor Marcos. Amém, então. O senhor tocou num tema que é também importante, né? Em que a pessoa, se ela não estiver com esses dois polos, revestimento, né, o fortalecimento em Deus. Pastor Marcos, só um minuto. É só o retorno do cooperador Francisco que estava alto demais. Tá testado aí já. Tá legal. Tá bom, pastor. Obrigado. Se nós não estivermos revestidos
fortalecidos, vigilantes, poderá acontecer o seguinte, porque o nosso adversário ele não vai ficar tão somente, ele é um astuto, ele é um adversário que nós não podemos, né, até me esqueci a palavra agora, esperar que ele fique tão somente, né, à mercê, né, de uma ação contra nós, ou de nós contra ele. Terá o quê? Uma reação. E aí, então, conforme aqueles filhos de sacerdote, lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram expulsar os demônios, e aí, então, nós vamos entrar mais daqui a pouco na outro assunto de questão de poder e autoridade, né? A pessoa, ela vai com certeza esperar uma reação do inimigo, e aonde a pessoa que não está nestas condições poderá sofrer a reação, o ataque do adversário, que com certeza virá daqui a um pouco, e ele, pela sua astúcia, ele não tem pressa, ele vai armar de alguma maneira uma cilada, um laço. Daqui um pouco a pessoa está com uma própria batalha na sua mente, né? E às vezes atribui a culpa até a outros em razão de algo que está enfrentando. E, na verdade, é uma batalha espiritual que ela também está enfrentando, em razão de que, em algum caso, né, eu estou usando aqui um caso específico, mas existem outros casos, pelo fato dela querer encarar, enfrentar o adversário sem estar preparado para a guerra, irmão Francisco. Perfeito, pastor, né, Marcos. O que acontece, na verdade, é assim, ó, o diabo ele sempre vai fazer algo, né? Isso a pessoa que trabalha com libertação, quem tem esse chamado, assim, quem, né, Deus, ele chama para essa coisa da batalha espiritual, dessa coisa da libertação, ele tem que estar preparado, né? Eu sempre digo, eu conheço alguns irmãos que têm um chamado, né? E a gente troca, às vezes, as mesmas experiências, né? Acontecem coisas na nossa família, acontecem coisas, às vezes, na vida de quem é chamado para isso. O exemplo é Paulo, né? Paulo ele foi um homem que foi chamado para esta obra, para anunciar o evangelho e para libertar os cativos, né? A gente observar, tem muitas passagens, né? E o que Paulo ele passou, né? Ele teve muitos açoites, teve prisões, né? E tudo aquilo ali era uma ação do diabo, do inimigo, né? Tentando tirar ele do propósito. O diabo ele não vence se a gente continuar perseverante, né? Essa é a grande lição, na verdade, né? No mundo espiritual, a perseverança naquilo que Deus, né, nos chamou, aquilo que Deus já, de antemão, né, já nos prescreveu para que seja feito, essa é a vitória. A vitória é eu conseguir concluir, né, aquela obra que Deus me chamou para fazer. Porque o diabo, né, como diz lá em Tiago 4,7, que nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, né? Essa parte da resistência ao diabo, ela é uma das partes principais dessa batalha. Porque eu só imponho resistência àquilo que se opõe a mim, né? Essa resistência não é uma resistência passiva, é uma resistência que eu tenho que avançar. Não posso parar. Ali subentende-se que o diabo está criando situações para que a pessoa pare, para que a pessoa não avance, né? E isso que o senhor falou é muito importante, porque tem muito crente que não compreende, muitos irmãos que não compreendem e param, né? Não, eu vou parar porque está muito difícil. Eu vou parar porque o diabo está agindo no meio da minha família. Eu vou parar porque está acontecendo isso na minha vida. E é exatamente o contrário, né? É exatamente, às vezes, o que o diabo quer. O diabo quer que a gente pare para que ele avance, né? Porque no mundo espiritual, pastor, não existe mundo vazio, espaço vazio. Todo espaço vazio, ele é ocupado pelo inimigo, né? Por isso que a Bíblia diz que, quando Jesus falou da igreja, ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a igreja vai avançar nas portas do inferno. Ela vai tomar, né? A batalha espiritual é ganho de terreno.
é ganho, né? Eu preciso ganhar. Para quê? Para mim ficar com os despojos dessa batalha. O despojo da batalha, ele é a salvação da alma, ele é a bênção na minha vida, né? Até a bênção material, às vezes, né? Nós temos o exemplo de Josafá, quando Josafá foi atacado pelos inimigos, né? Aqueles 13 inimigos, e lá no final da história, ele venceu, obedeceu a Deus, e lá no final ele ficou 4 dias, né? Recebendo e pegando os despojos daquela batalha. Então, toda batalha que eu ganho no mundo espiritual do diabo, ele tem um despojo, né? Depois eu sou premiado, né? Da forma como Deus, a justiça de Deus vai agir na minha vida, mas é uma batalha que tem vencedor e tem perdedor. Agora, o que o crente tem que aprender é que ele pode perder essa batalha. Isso que é muito pouco falado. A gente gosta muito de falar em vencer, eu vou derrubar, né? Mas a gente tem que perceber que tem muito crente sendo derrotado, né? E para isso, às vezes, a gente aprende muito mais com quem é derrotado do que com quem é vencedor, né? A derrota, ela nos ensina muito mais do que a vitória, às vezes, né? Tem que perceber os passos que, às vezes, né, como o senhor falou, do poder e autoridade que eu preciso ter, né? Para mim poder, eu tenho que ser submisso, né? Primeira coisa para poder enfrentar o diabo, eu preciso ser submisso a quem está acima de mim, né? As irmãs que trabalham na área de libertação, que repreendem demônio, né, que tem um chamado, tem que ser submisso a seu esposo, né? O homem tem que ser submisso às suas lideranças e submisso a Deus para poder ter esse poder e autoridade. Senão, né? O diabo até deixa. Eu tenho muitas experiências com isso, sabe, pastor? De pessoas que foram lá e repreenderam aquele demônio, né? E naquele momento ali usaram o nome de Jesus e depois houve um retrocesso na vida espiritual daquela pessoa. Houve uma queda, né? E a gente que percebe o mundo espiritual consegue perceber que isso acontece, né? Então, a necessidade da gente ter esse poder e autoridade. Correto, irmão Francisco, muito bem colocado. Eu quero ver aqui agora quem está conosco, né, participando aqui, interagindo conosco em nosso chat, né, no canal PRGR Dias. Nós vemos aqui irmã Lília, Pai do Senhor, pastor Marcos, irmão Francisco, Deus abençoe com bênçãos espirituais, né? Ela já deu o like aí. Glória a Deus. Peço aqui, ela pede oração também, né, por seus familiares, enfim, tem uma batalha aí. Deus abençoe, irmã Lília, também irmão Gelson Schmidt, Pai do Senhor, está aqui também conectado, acompanhando aí a programação, videologado, né? Irmã Elza Lapinski, Pai do Senhor Jesus, pastor Marcos, irmão Francisco, que Deus abençoe vocês sempre. Aleluia. Deus abençoe, irmã Elza também, que está sempre participando conosco. Glória a Deus. Aqui o pastor Jerry está dizendo, né? Sim, verdade, o Guilherme participou deste culto quando estávamos para levar ele para o desafio jovem. E foi tremendo como Deus usou o cooperador Francisco. Está aí a confirmação do que Deus fez na vida do jovem, do irmão Guilherme, né? Glória a Deus. Estava dizendo aqui, acredito que nós já ajeitamos aí a questão do áudio, né? Elisandra Silva, sim, tem uma interferência. Aleluia, vamos lá. Elisandra dizendo, sim, em Israel fazia 2 anos que estava tudo em paz, né? Ali, quando de repente veio a surpresa. Glória a Deus, em cada irmã Elza, eu cada vez estou aprendendo mais. Por muitas vezes, flecha vem do lado que a gente menos espera, né? Na verdade, né? Na verdade, quando menos se observa, né? Se a gente não está vigiando, irmão Francisco, isso aqui é algo tremendo, se a gente não está vigilante, a gente pode ser apanhado até pelo engano do adversário. E acontece muitas vezes que a ação maligna, que a Bíblia até registra, ele é o nosso acusador. E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com relação à nossa língua. Quando nós tivermos algo contra alguém, a gente tem que fazer o quê?
orar. A batalha, como nós falamos aqui, não é contra o irmão, contra alguém que de repente nos cometeu algo, né, que nos ofendeu. Qual é a nossa atitude? É orar. Isso é bíblico, não tem como aqui dizer isso é uma coisa de homem, é o pastor que está dizendo. Não, o próprio Senhor Jesus. E ainda ele fala com mais força a respeito dessas coisas. Acontece que o nosso adversário também é acusador. Em algum momento nós, se não vigiar, poderemos estar o quê? Dando a vazão ao nosso inimigo e acusar os outros. Temos que ter esse cuidado também, vigiando, né? Irmão Genésio Teodoro, Pai do Senhor, Balneário Rincão, Santa Catarina, aí conosco também na congregação Pedreiras, né? Pede oração aqui. Irmã Carla Oliveira, faz oração, Deus abençoe, irmã Carla. Pastor Gilson, conosco também, que alegria. Paz do Senhor está aqui, cumprimentando, dando a sua saudação. Irmã Jurema, de Palhoça, Santa Catarina, a paz do Senhor a todos que estão na escuta desse programa. Irmã Simone Geraldi também, né? Paz do Senhor. Glória a Deus. Pastor Gilson aqui comentando, dizendo, importantíssimo este assunto. Deus adverte para orar e vigiar. Verdade. Glória a Deus. Irmã Marilda Vargas, Deus abençoe. Está conosco aí também. Glória a Jesus. Nós estamos aí com estes irmãos. Vamos ver pelo WhatsApp se tem também no grupo da rádio. Grupo da rádio. Aqui, vamos ver. Glória a Deus. A irmã Cleni. A irmã Cleni aqui também estava falando a respeito, mas agora está tudo regularizado, está tudo tranquilo. Glória a Deus. Irmão Lauro, também irmão Vladimir, conosco aí na companhia, na escuta aí da nossa programação. Glória a Deus. Irmão Francisco, com relação justamente, é claro, isso aqui até como são as coisas, né? Elas vão abrindo o leque e nós vamos vendo como as coisas elas vão se, digamos assim, se intensificando, né? Por causa que esta questão também nossa, vigilância com aquilo que falamos, também é algo interessante, porque nós podemos aí dar uma vazão ao nosso adversário, né? E é um dos meios ao qual também nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia até diz o seguinte, que não devemos dar lugar ao diabo. Isso aqui é algo que nós temos que ter o cuidado também, irmão Francisco. O senhor tem a palavra. Pastor Marcos, realmente, assim, essa questão da língua, né, como o senhor falou, vai se abrindo as coisas, né, e eu creio que é o Espírito Santo mesmo que está dirigindo, porque é uma das grandes batalhas, né, a Bíblia chega a dizer que o homem que controla a sua língua é varão perfeito, né, então a Bíblia coloca isso num padrão, assim, muito grande, muito elevado, né, e o crente que enfrenta o diabo, eu quero falar com pessoas, talvez, que estejam nos assistindo, pastor, que estejam passando por batalha espiritual, né? Estejam passando isso dentro da sua casa, com seus filhos, né? E às vezes, irmãos, é muito mais fácil eu entender o mundo espiritual através do silêncio, né? A minha primeira experiência, para os irmãos terem uma ideia, assim, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nós fomos numa casa uma vez, pastor, né? Logo quando Deus me chamou para essa área, eu queria muito ser professor de escola bíblica, né? A minha vontade, quando eu vim para a igreja, era poder lecionar, porque eu gostava muito de ler, o meu trabalho secular era voltado para dar aula, então eu achava que eu ia trabalhar nessa área na igreja, né? Eu tinha uma vontade de trabalhar nessa área de ensino. E Deus me levou para um outro lado, né? O lado da oração, jejum. Eu orava, jejuava muito mais, né, do que oro e jejuo hoje, no início da minha conversão, porque Deus queria me chamar para esta área, né? E eu precisava compreender o mundo espiritual, ler a palavra, né? Essas palavras voltadas para essa área da libertação.
E a primeira experiência que eu tive foi assim, nós fomos numa casa de um homem que bebia, né? Ele bebia muito, ele era alcoólatra. E aquele homem, a mulher dele queria que ele fosse embora de casa, né? E eram umas pessoas assim que eram meio familiares, meio conhecidos da minha esposa, irmã Regine. E nós fomos lá. E quando nós chegamos lá naquela cidade, lá, para ajudar aquela mulher, né, para tentar convencer ela, tentar trazer, né, aquele apaziguamento, aquela situação, resolver aquela situação, Deus mandou eu fechar os meus olhos. E fecha os teus olhos e não fala nada, fica quieto que eu vou te dar uma experiência. E naquele momento eu fechei meus olhos, né, todo mundo falando, todo mundo aconselhando o bêbado, né, como se desse para aconselhar um bêbado, né? Não tem como aconselhar um bêbado, né? E ali, tentando acalmar a mulher, que estava muito brava com ele, aquela situação toda. E naquele momento eu fiquei calado, fiquei quieto. E de repente, né, não mais que de repente, o Espírito Santo me deu uma revelação. Ele me revelou que aquela mulher tinha tido um problema aos 17 anos de idade dela. E é por isso que ela incomodava aquele homem até ele beber. Era essa que foi a revelação, né? E aí a gente pegou e falou para ela, né, com aquela autoridade que Deus dá. Quem repreende demônio sabe, Deus te dá uma autoridade que tu nem sabe de onde vem, né? Coisa que vem do alto, assim. E aí nós falamos para aquela mulher e o que aconteceu? Aquela mulher que estava bem, que estava ali brigando com o marido, quem é que se demoniou? A mulher que estava brigando com o marido. E o bêbado ficou são na hora. Passou o efeito da bebida na hora dele e a mulher que estava brigando com ele se endemoniou. E eu me lembro muito bem as palavras que aquele demônio falou na boca daquela mulher. Aquele demônio disse assim, tu me descobriu, né? Eu estava tão bem aqui, há tanto tempo aqui, tu me descobriu, agora eu vou ter que sair. Né? E ali foi a primeira experiência, né, que eu e a minha esposa tivemos em relação a isso. E ali eu aprendi o quê? Que no mundo espiritual é o pouco falar. É o falar aquilo que Deus manda falar, né? Aquilo assim, nós temos que controlar a nossa língua e ouvir mais e falar menos, né? Então o mundo espiritual é isso. É eu fechar os meus olhos físicos, fechar minha boca física e deixar Deus falar através da minha boca e os meus ouvidos ouvirem aquilo que Deus está falando para mim. Porque aí o resultado vem, pastor, né? Quando Deus fala, o resultado vem imediatamente, né? Então, muitas das nossas batalhas, muitas das nossas lutas é por não controlar a língua, né? Nós temos que orar cada vez mais para o Senhor me dar um controle sobre aquilo que eu falo, né? E muitas vezes no mundo espiritual, a gente sempre fala isso, e tem mães que amaldiçoam filhos, tem pais que amaldiçoam os filhos, né? Emprestam a sua boca, porque, como o senhor falou, né? Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É falar aquilo que o diabo quer que eu fale. É agir do jeito que o diabo quer que eu haja, né? E às vezes, Deus está me chamando para me resolver aquela situação de uma forma espiritual, orar, ter uma palavra boa, uma palavra salgada, uma palavra de Deus, e eu empresto a minha boca e empresto as minhas atitudes ao inimigo. E aí o resultado vem, né? O resultado vem. Assim como se eu entregar minha vida para Deus e deixar Deus me usar, eu vou ver o resultado, da mesma forma o diabo. Se eu deixar o diabo me usar, eu vou ver o resultado também no meio da minha família. Vou ver o resultado também, porque tudo é no mundo espiritual, né? A gente trabalha muito com a questão da legalidade, pastor. A gente não pode dar legalidade para o diabo. O diabo não pode me usar, não pode usar minha boca, não pode, né? Porque assim, os pensamentos, o diabo ele pode dar os dardos inflamados do maligno. Mas a própria palavra de Deus diz que não é o que contamina o homem, não é o que entra. É o que sai, né? Quem vai entrar muita coisa, não deve, mas entra, né? Agora eu tenho que cuidar com o que sai da minha boca. Que sai, né? O que sai para fora é o que contamina o homem. Maravilha. Eu estou aqui me alegrando muito, irmão Francisco, olha, porque realmente vai se estendendo e o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, isso ele escrevendo a Timóteo, acerca daqueles que, inclusive, são separados como obreiros, né? E também diz respeito a todo aquele que confessa a Cristo, que abraçou a fé em Cristo. Eu até vou ler aqui, em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Observem, meus irmãos, ouvintes, você que está videologado,
o quanto é importante também o testemunho daquele que confessa Cristo, como é importante com relação à sua vida espiritual, o cuidado para com os que estão de fora. E aí, veja, nós podemos nos tornar prisioneiros do adversário, porque nós, em algum momento, né, demos mau testemunho, não se retratemos, e aí entra várias situações. Pessoa que não se dá com o vizinho, e aí também não paga a conta, alguém que se comporta de forma oposta ao conselho da palavra de Deus. Isso aqui é bem claro, é a Bíblia que está falando, não é eu, né? Eu estou apenas repassando o que a Bíblia diz. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Como é que é o nosso testemunho? Quem está de fora? Será que as pessoas nos veem como alguém que realmente serve a Deus? Ou tem uma outra visão a nosso respeito? Irmão Francisco, isso aqui é algo que também, né? Vejam bem, né? Como vai se abrindo o leque com relação a esta questão de revestimento, fortalecimento e vigilância. A vigilância não é só cuidar para não... alguns cuidados simples que nós, em algum momento, talvez, nós, por nós mesmos, achamos que tá bem, né? Que nós estamos nos cuidando. Nós estamos orando, nós estamos indo à igreja, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas tem outros detalhes que nós estamos abordando aqui, que é muito importante também, porque entra nessa questão de batalha espiritual e é um cuidado que nós precisamos ter, irmão Francisco. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos, realmente assim, ó, vai se abrindo, né? Vai se abrindo, assim. E eu sempre digo uma coisa muito que eu aprendi, né, muito cedo. Eu aprendi, inclusive, com o pastor Carlos Almeida, né? Foi nosso pastor que nos recebeu lá na sede, né? Quando a gente veio para o Ministério da Restauração, ele me disse assim, ó, o evangelho é uma coisa muito prática, né? Não é uma coisa teórica. A gente tem que ter a teoria, né? Precisamos ter a palavra, precisamos ter os livros, né? Mas eu preciso colocar em prática. Então, essa questão da autoridade sobre o inimigo, essa questão sobre a autoridade, sobre as hostes assim, espirituais da maldade, eu preciso ter uma vida prática com isso. Eu preciso ter, né, meu dia a dia. Né? Eu não venço o diabo, pastor Marcos, num dia. Eu não venço o diabo num momento. Tem momentos que a gente consegue, ali numa situação, né, como o senhor estava falando do irmão Guilherme, foi uma coisa tremenda, foi num dia, se eu não me engano, até o pastor Jair Adriano pode me corrigir, o irmão Guilherme não foi nem para o desafio jovem. Porque na época eu me lembro que Deus usou a gente para dizer para ele que nem precisava ir. Se ele tomasse uma decisão naquele momento, ele nem precisava ir. Então o mundo espiritual é assim. E depois o irmão Guilherme passou por um processo. E nesse processo que ele venceu o inimigo. Porque tem um momento que vem Jesus, porque a Bíblia diz, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem um momento que Jesus vem e nos liberta. Mas esse não é o momento mais importante. O momento mais importante são os momentos que vêm depois. Quando eu tenho que mudar, quando eu tenho que tomar uma atitude diferente, né? Porque eu tenho que compreender, eu sempre digo isso para pessoas que são libertas, né? Até no presídio eu falo isso. Tu tem que compreender aonde que o diabo entrou na tua vida. Que porta que o diabo entrou na tua vida. Tem muita pessoa, pastor, que usa droga, é drogado e tem vícios por causa da carência. E enquanto não resolver a carência, não vai resolver aquele problema, né? Do alcoolismo, da drogadição, né? Então a gente tem que ir aonde começa o problema. E ali Deus dá libertação aonde começa o problema. Para quê? Muitas vezes tem pessoas que têm problema com falar, né? A maioria, inclusive, das pessoas que a gente conhece dentro de casa, o maior problema dela é a forma de ela se comunicar. As pessoas não compreendem que o crente precisa saber se comunicar. O crente precisa mudar. Aquilo que aconteceu com Isaías no capítulo 6 é muito importante para a vida do crente.
Porque Isaías, até o capítulo 6, ele era profeta já. Ele dizia ai, ai, ai para todo mundo, né? E no capítulo 6 ele disse assim, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se deu por conta que a boca dele, que o lábio dele, o falar dele ainda não condizia com a boca de um profeta. Né? Então isso é muito importante na vida do crente. Essa vitória que a gente tem que ter, né, no dia a dia, porque o diabo, como a Bíblia diz, ele se levanta todos os dias. Né? Ele não dorme. Ele está procurando alguém que possa tragar, bramando como leão, né? Todo o tempo. Nos acusando, a Bíblia diz em Apocalipse, 24 horas por dia, acusando nós e os nossos irmãos. Então eu preciso estar vigilante 24 horas. Eu estou numa guerra, eu estou alistado numa batalha, né? E preciso estar atento para o mundo espiritual. Uma coisa que acontece muito, às vezes Deus está nos mostrando o que vai acontecer, né? Eu ontem estava comentando com a Regiane que na véspera daquela situação que aconteceu lá em Israel, nós tivemos um culto de sexta-feira, isso foi no sábado pela manhã, lá em Israel, nós tivemos um culto terrível, pastor. Pensa um culto terrível. Umas 4, 5 pessoas passaram mal no culto, um peso no culto, uma ação assim, sabe? Deus agiu porque é muita misericórdia, mas a gente entendeu que era um culto diferente. E logo depois, né, a gente chega em casa e vê as notícias, né, do que aconteceu naquela madrugada. Eu digo, Regiane, sabe o que é isso? Isso é o mundo espiritual. O mundo espiritual já estava se movendo para a tragédia. O mundo espiritual já estava se movendo, os demônios, já estavam agindo. E por que ele vem na restauração? Por que ele vem ali, oprime os irmãos que estão ali na restauração? Porque é uma igreja que combate o inimigo. Às vezes, eu sempre digo para os irmãos, nós não sabemos do poder que Deus nos dá. Tem muita tragédia, pastor, que vai acontecer na cidade de Porto Alegre, que Deus revela para alguém ali na restauração, e a gente ora, e eu tenho a certeza absoluta que isso não acontece, que Deus dá o livramento, né? Porque a palavra dele diz, né? Contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Mas nós temos que pegar essa autoridade, nós temos que orar e clamar. E eu sempre digo, não deixar para lá, sabe? Ah, mas eu estou sentindo uma coisa, uma opressão hoje dentro da minha casa, eu estou sentindo uma opressão no meu trabalho, eu estou sentindo uma opressão. Vai orar. Vai orar que Deus está te chamando para oração, para te revelar algo, para tu impedir algo de acontecer, né? Mas o que acontece hoje? Tem muito crente que gosta de pagar para ver. Deus fala, Deus adverte, a pessoa, isso aí é coisa da minha cabeça, é mal-estar, é a pressão do mundo, e aí sabe o que acontece? Vê um resultado, às vezes, de uma tragédia. Vê o resultado, às vezes, de algo que poderia ter sido impedido, e que não impediu, né? Por quê? Porque não percebeu. A gente tem que ter ouvidos muito atentos. Os ouvidos, né, do crente, ele tem que estar muito atento. Porque Deus fala, a sensibilidade do Espírito Santo é muito grande. Nesse momento, por exemplo, ele deve estar falando com alguém que está nos escutando a respeito de uma situação. Ele está alertando a pessoa, ele está, né, dando uma direção, e isso que às vezes nos falta é sintonia com o Espírito Santo, para poder perceber o que o Espírito Santo está falando. Glória a Deus. Aleluia. Observe, meus irmãos, o senhor falando, conforme o senhor vai falando, a gente vai aqui também, né, recebendo assim algumas passagens bíblicas, a gente vai tendo lembrança, e o senhor tocou em um assunto, e inclusive eu me lembrei da passagem bíblica ao qual o Senhor Jesus fala à igreja, dizendo, né, a igreja agora de Laodiceia, se não me falha a memória, lembra-te da onde caíste e arrepende-te. Veja como é importante nós termos ciência da onde nós erramos. O Espírito de Deus, ele vai nos mostrar, ele está trabalhando nesse sentido. Inclusive, é através da palavra, através do louvor, ou até mesmo através desta programação, Deus pode estar falando com você dentro desse assunto que nós estamos falando, né? Importante nós observar para que venhamos a fechar todas as brechas para que o nosso adversário não tenha acesso, conforme o senhor usou muito bem o exemplo, né, da nação de Israel, que
ali houve alguma falha na vigilância e o inimigo teve acesso, né? Então, nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado também, né? Aonde nós caímos, aonde nós erramos? Será que está tudo bem conosco? Será que está tudo dentro dos conformes? Porque é interessante que nós estamos aqui tratando de um tema importante, batalha espiritual, e o crente precisa, aquele que entrou na guerra, porque quer queira ou quer não, se você aceitou a Cristo, meu irmão, minha irmã, já está listado. O adversário vai querer interromper o que Deus tem com a tua vida. Embora não observamos com os olhos naturais, mas, claro, a menos que o Senhor Deus venha nos revelar, mas ele está, conforme a Bíblia mesmo diz, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está tentando de alguma maneira, ao qual a Bíblia diz, resistir firmes na fé. Aleluia. E nós queremos também que as horas vão indo, e está muito bom esse assunto, está ótimo este assunto, glória a Deus, né? Acredito que os irmãos estão aí aprendendo, né? Nós aqui estamos sendo edificados também, e observe que nós queremos passar para outros pontos, né? Aquele que cuida isto, que cuida o seu testemunho, tá? E um outro cuidado, a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17, conselho do apóstolo Paulo, andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, que é onde também o nosso adversário tem acesso. É um dos acessos que ele tem, né? Porque o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele tem o quê? Os seus aliados. Qual é? O mundo, o sistema mundo, ao qual fala a Bíblia Sagrada, lá em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, né? Ou melhor, que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso lá em 1 João 5,19 fala, né? Jesus também fala disso. E o mundo, com o seu sistema, com as suas seduções, é uma ferramenta que o nosso adversário usa, e muitas pessoas, por não vigiarem, por não estarem revestidos, andando no espírito também, acabam sendo atraídos, seduzidos pelo mundo, pelas propostas do mundo, ao qual o adversário, ele inclusive tentou a Jesus, mostrando a glória, as coisas belas deste mundo, em troca de que ele se adorasse, prostrasse diante do adversário. Isso é automático. A partir do momento que nós passamos a abraçar o mundo, porque a própria palavra também nos adverte que aquele que quer se tornar amigo do mundo constitui-se também inimigo de Deus. E aí o adversário sabe disso. A amizade com o mundo é algo que vai nos tirar da presença de Deus e nos prender, né, no nosso adversário. Veja que isso aqui é um outro detalhe, e também a nossa natureza, né, que já está sendo tratado aqui, o nosso testemunho, a questão da nossa língua, enfim, mas o mundo também é algo que nós precisamos estar atentos, porquanto o adversário ele vai nos tentar, assim como tentou Jesus, na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e na soberba da vida também, tá? Assim como ele tentou Jesus, e João fala que isto não é de Deus, mas é do mundo. Lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16 em diante, onde trata deste tema. Irmão Francisco, para nós abordar esse tema, mais sobre isso, e após nós vamos entrar também na questão de poder e autoridade, que não é assim, né? Eu sou poderoso. Vamos lá depois entrar nesse assunto aí.
quando se trata de Jesus dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Irmão Francisco, algo mais com relação... parece ser cômico, né? Mas a gente está estudando aqui e vendo que muitas pessoas não têm uma noção mais clara a respeito disso e acabam, né, saindo por aí pensando que é da maneira como querem, como pensam. E não é bem assim, não. Irmão Francisco, com relação a essas questões, o mundo, a velha natureza, algo mais o senhor queira colocar? Sim, pastor Marcos. Isso que o senhor falou é muito importante, né? Eu sempre digo que o crente, ele precisa ter equilíbrio, né? Ele precisa ter equilíbrio. Por quê? Porque assim, para lidar com o diabo, eu não posso achar que o diabo vai, né, aceitar as coisas que eu vou fazer contra ele e não vai colocar uma resistência. Então, eu preciso ter ousadia. Eu preciso ser um crente ousado, né, para enfrentar o inimigo. Eu preciso ter isso comigo, né? Essa ação no mundo espiritual voltada para enfrentar o diabo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que saber contra quem eu estou lutando. Eu preciso compreender contra quem eu estou lutando, né? Porque, assim, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, quando contendia, né, no livro de Judas, pelo corpo de Moisés, ele não ousou falar a palavra difamatória contra Satanás, né? E ele, de certa forma, respeitou quem era Satanás. Ele sabia quem era Satanás. Então, ele tinha todo esse cuidado, né? E o crente, ele tem que ter esse equilíbrio, essa palavra de equilíbrio. Eu preciso ser ousado, porque o diabo não vai sair cantando indo da harpa também, né? Eu dizer, sai, Satanás, por favor, sai daí, né? Sai da minha família, como algumas pessoas pensam, né? Eu preciso ter autoridade, eu preciso ter uma palavra firme, eu preciso determinar no mundo espiritual que o diabo saia. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber que o diabo é um ser muito mais poderoso do que eu, né? Muito crente pensa, né, que nós somos mais poderosos do que o diabo. Nós não somos mais poderosos. O que é mais poderoso é quem está conosco, né? Lembra quando o profeta disse, abre os olhos desse moço e mostra quem está conosco, né? No mundo espiritual, tinha aqueles anjos ali, a presença de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que nos ajuda a vencer, né? Por quê? Porque, como o senhor falou, nós temos essa batalha e querendo ou não, nessa batalha a gente já começa perdendo. Por quê? Porque o diabo sabe do que eu gosto, né? O diabo, ele é o tentador e ele sabe, ele conhece a minha natureza humana, né? Foi por isso, inclusive, que ele conseguiu derrubar Eva, conseguiu derrubar Adão, porque ele conhecia a natureza humana. Ele sabe, né, o que tem dentro do ser humano. E nisso nós já saímos perdendo, né? O ser humano natural, ele já sai perdendo. Por isso que toda a humanidade, fora a igreja, está na mão do diabo. O mundo jaz no maligno por causa disso, porque o diabo sabe o que a humanidade quer. E ele utiliza, né, pastor? Ele utiliza o mundo, né? A vaidade do mundo, as coisas do mundo, né? A soberba, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba, para quê? Para aprender o ser humano, né? E querendo ou não, ele está tendo um certo êxito nisso, né? Ele tem conseguido, né, aprisionar grande parte da humanidade trabalhando com a carne, né, do ser humano, que ajuda o diabo, né? A carne sempre ajuda. Por isso que quanto mais o crente vencer a carne, mais perto de Deus ele está e menos espaço ele tem para o diabo. Então, a minha maior parte na batalha espiritual é vencer a minha carne, né? Eu me lembro quando Deus me chamou para trabalhar na obra de Deus, desde muito cedo eu comecei a trabalhar com cultos de cura divina. No antigo ministério também a gente cuidou de culto, né? E aí Deus me dizia assim, o teu maior inimigo, Francisco, não é o diabo. O teu maior inimigo não é o mundo, o teu maior inimigo é a tua carne. Então, tu tem que vencer a tua carne. Uma vez vencendo a tua carne, tu vai vencer o diabo e tu vai vencer o mundo, né? E eu guardei isso para mim. Guardei isso para minha vida, né? Então eu entendo que o meu maior inimigo está dentro de mim. Meu maior inimigo é a minha vontade. Meu maior inimigo é a minha mente, né? E muitas vezes, no presídio principalmente, né? Que é um lugar que a gente tem até medo, às vezes, de entrar, quem não conhece, né? E repreender um demônio de um homem muito violento, né? Tem uns caras lá de 2 metros de altura, assim, uns monstros de uns homens, né? E aí os caras, ora aqui por ele, aqui, aí orava, o cara se endemoniava. E aí eu percebia o quê? Eu percebia que no mundo espiritual a gente tem uma autoridade muito grande, né? Mas eu preciso vencer a minha carne.
preciso vencer os meus medos, as minhas inseguranças, né? A minha falta de fé, que é talvez o meu maior inimigo do crente hoje é a falta de fé, a falta de esperança. Isso derruba o crente mais poderoso. Se ele perdeu a fé, se ele perdeu a esperança, ele já não tem mais nada para perder. Ele está derrotado, né? Nós só estamos em pé hoje, né, o Senhor, e eu creio que toda a igreja, por conta da fé que uma vez foi nos dada. E nós temos cuidado dessa fé, né? E cada vez que nós temos que enfrentar o inimigo, a gente lembra que não é a gente. Porque se a gente for olhar para nós, né, por misericórdia, né? Temos condições. Humanamente falando, somos fracos, pecadores, né? Temos falhas, mas a gente tem que entender quem está conosco e quem nos direcionou, né? Quando Jesus disse assim, eis que vos dou o poder, né? Que nós vamos entrar no próximo ponto, poder e autoridade para pisar em cobras, escorpiões, e nenhum mal será feito. O que ele estava dizendo? Que ele estava dando essa autoridade para a igreja. Ele estava dando essa autoridade para quem seguisse a ele. Então, toda vez que tu vai enfrentar uma situação assim, né? E eu sempre digo, pastor, que hoje a prova dos 9 nas igrejas é quando alguém se endemonia. Eu comentava com a minha esposa, nós íamos em outros ministérios pregar ou visitar, né? E aí a gente percebia o quê? Que tem crente que se escondia na hora que alguém se endemoniava. Tinha crente que escorria para o banheiro, corria para trás de uma coluna, né? E ali ficava, às vezes, não tinha ninguém. Eu me lembro de ir numa igreja uma vez que se demoniou uma mulher, demônio terrível, né? Que a gente chama de cobra coral. A mulher parecia que não tinha osso, ela se arrastava no meio da igreja, e aquela mulher, não teve ninguém naquela igreja com autoridade para repreender. O demônio fez e aconteceu, e não tinha ninguém com autoridade para repreender, né? Aí chamaram a gente lá, nós estávamos, né, em outro momento, lá orando por outras pessoas, para repreender aquele espírito. Eu percebi o quê? Que na hora que o demônio se manifesta, na hora que o diabo aparece, tu vai ver quem é crente e quem não é. Ali é a prova dos 9 para mim, né? Aquele que vai para cima, aquele que fica intercedendo, é aquele que sabe o mundo espiritual. Agora tem gente que se esconde, né? Foge, dá dor de cabeça, né? E aí o diabo acaba percebendo isso, né? Porque o diabo é que nem um cachorro. O cachorro, ele percebe o nosso medo. Ele percebe, né, o feromônio que a gente exala quando está com medo do cachorro. E ele vem para cima da gente. O diabo é a mesma coisa. Ele percebe quando eu estou com medo dele. Ele percebe quando eu estou com pouca fé. Ele percebe quando eu estou, né? E aí ele vem a me atacar, né? Então é a mesma ação no mundo espiritual. Eu preciso me revestir de fé através da palavra, a esperança, né? Para poder enfrentar o inimigo e na hora que ele se manifestar, eu ter essa autoridade, né? Esse poder e autoridade que o senhor vai falar, para mim poder enfrentar o diabo. Eu me lembrei, há casos também que, de repente, a pessoa está com medo de ser acusado, né? Aí já vou sair fora antes que ele abra o jogo aí, o que eu estou fazendo errado. Aí, então, tem muita... Pode acontecer, né? Esse mentiroso vai falar a verdade, aí eu vou sair fora. Né? Então, pode acontecer casos assim também. Aleluia. Livro de Tiago, tá? Nós vamos adentrar nesse ponto também, tá? E nós vamos falar sobre poder e autoridade. Capítulo 1 de Tiago, só reforçando um pouco mais, sem comentar sobre o que está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte: eu peço perdão porque eu estou com a cabeça baixa aqui, às vezes eu tenho que estar lendo a Bíblia, é por isso, tá? Aí eu não estou olhando diretamente para a câmera, para os videologados e também para o nosso convidado. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. O 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Há um detalhe muito importante. E nós vamos lá para o capítulo 4, que diz assim também, com relação a esta batalha espiritual, que nós, para enfrentarmos o nosso adversário, nós temos que também oferecer uma resistência com relação às suas propostas, com as seduções deste mundo corrompido, como nós já falamos, que nós temos que nos guardar da corrupção que está neste mundo. O mundo, ele vai, digamos, entre aspas,
vai modernizando, e alguns entendem que nós temos que acompanhar a modernização. Não. Nós temos que ter o cuidado, não confundir modernização com mundanização. Tá? O crente vai usar, né, o que serve a Deus, o que tem temor de Deus, ele vai usar aquilo que digamos, bom. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Temos que cuidar. Modernizar não é mundanizar. E aí, então, Tiago fala no capítulo 4, verso 7, dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o princípio para nós vencermos esta batalha é nos sujeitar a Deus. Muitas pessoas hoje, pelo fato das Escrituras estarem se cumprindo os sinais, a apostasia, inclusive se o pastor Gilberto estiver nos ouvindo, pastor Gilberto, nós vamos ter que fazer aí a parte 2, com certeza, da questão do espírito do anticristo que atua, porquanto esta ação maligna que há no sistema mundo hoje, né, ele tem levado muitas pessoas a esfriar espiritualmente, se ocuparem mais com aquilo que é secular, né, demasiadamente, e não se voltar para Deus. Hoje nós vemos pessoas que não dão mais aquele valor à oração, a jejum. Isso eles tornaram algo que não necessita. E isto faz parte da vida prática do cristão. Como vamos nos sujeitar a Deus e também, na sequência, resistir ao diabo, se nós não nos revestimos, não nos fortalecemos, não temos uma vida de oração? E eu refiro isto, meus irmãos, não é só dizer eu oro em casa, tá bom? Não, nós somos um corpo, nós não somos algo fora. Nós somos um corpo, nós estamos em guerra, nós fizemos parte de uma militância espiritual. E então precisamos entender que nós estamos em prol de uma causa única, há um só Deus, há uma só fé e um só reino, neste caso nosso. Estamos pelejando para alcançar isto, e juntos para resgatar as vidas, para, enfim, desfazer o jugo do inimigo que está aprisionando muitas pessoas. E aí entramos na questão de poder e autoridade, que irmão Francisco vai tocar neste assunto. Vou deixar para o senhor. Amém, pastor Marcos. Verdadeiramente, assim, essa questão do poder e autoridade, ela é uma coisa muito importante, né? Nessa questão da batalha espiritual, porque alguém sem poder e autoridade, né, ele não tem como vencer o inimigo. São duas coisas que tem que andar junto, juntamente o poder e juntamente a autoridade. O senhor deu o exemplo no livro de Atos, né, ali dos filhos do sacerdote, de Cefas, né, que quando eles foram repreender, eles eram, né, filhos e conheciam como é que se fazia o exorcismo, né, que era feito pelos judeus, e eles foram repreender aquele demônio, e o demônio disse o quê? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, né, que prega Jesus, mas eu não vos conheço, né? O que o diabo não estava vendo neles? A autoridade. O diabo não estava vendo neles a autoridade, né? Porque assim, o crente, pastor, ele tem que ser reconhecido pelo diabo. O diabo tem que nos reconhecer. Eu me lembro uma vez que eu estava num culto de cura divina, né? O primeiro culto que a gente cuidou, e que entrou uma pessoa endemoniada no culto e fez um monte de coisa, assim, se demoniou e era uma ação muito grande diabólica, né? E aquela pessoa olhou para mim, apontou e disse assim, ó, eu te odeio. Eu não te quero aí. Eu vou te destruir. Ameaçou, né? Fez um monte de coisa. Eu me lembro que aquele dia eu me alegrei muito. Eu disse assim, olha só, até ontem eu era um pecador. Até ontem eu era uma pessoa que estava na mão do diabo. Agora já estou ouvindo do próprio diabo que ele me odeia. Então alguma coisa a gente está fazendo no mundo espiritual, né? Se o diabo já está me odiando, né? E isso é uma coisa muito boa para o crente. O crente tem que ser odiado pelo diabo. Nós não temos nada com ele, né? O próprio Jesus disse, não tem nada contigo.
O príncipe desse século não tem nada comigo, não tem nada com ele, né? A mesma coisa é o crente. O crente, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais odiado ele é pelo diabo, né? E mais poder e autoridade ele tem. Como eu havia dito no início, principalmente a autoridade, ela vem através da submissão, né? Essa é uma coisa muito importante. Foi até, inclusive, o que o senhor falou. Essas pessoas que estão aí dizendo, não, porque eu tenho poder, porque eu faço, eu aconteço, eu piso na cabeça do diabo, né? Quantas pessoas falam isso? Às vezes da boca para fora, e sem ter condições de falar isso, né? Sem ter condições, porque a pessoa tem que ver a sua vida. Como o senhor mesmo falou, muitas pessoas às vezes não vão para cima do demônio, não vão repreender, porque ela sabe como é que está a vida dela. E aí ela sabe que, né, o diabo é mentiroso, mas às vezes ele fala a verdade. Quantas vezes tu chega na frente de alguém endemoniado, eu mesmo tenho essa experiência, chegar na frente de alguém endemoniado e mandar a pessoa falar a verdade, o demônio tem que falar a verdade. Que área da vida dela está trabalhando, que situação está acontecendo na vida dela, e o demônio, ele fala a verdade, tu repreende, aquela pessoa liberta, né? Porque na presença de Deus, pastor, até o diabo tem que falar a verdade. Até o demônio tem que falar a verdade, né? Quando ele está sendo repreendido, ele precisa, né? Ele tem necessidade. E a autoridade, ela vem através da submissão. O poder, ele é dado por Deus, né? Por isso que tem crente, por exemplo, que tem poder, mas não tem autoridade. E qual é o risco de eu ter poder, de eu manifestar o poder de Deus sem ter autoridade, né? É como o pastor Humberto nos ensina. É como se alguém pegasse uma arma e ficasse no meio da rua. E mandasse todo mundo parar, os carros parar, as pessoas parar. Ele tem o poder. O que é o poder? Poder é a arma, né? Um bandido, quando aponta a arma para alguém, para assaltar, ele tem o poder. Por isso que a pessoa levanta as mãos, né? Entrega tudo que ele quer, porque ele está com o poder. Mas ele não tem autoridade. Diferente de um policial, por exemplo, quando chega alguém, aborda alguém, né? Ele está revestido de poder, porque ele tem a arma, poder do Estado, né? Que dá para ele, e ele também tem autoridade, que ele é revestido, né? Eu, por exemplo, sou um servidor público, né? Hoje eu sou aposentado, mas o servidor público, ele não ingressa num cargo. O servidor tudo é revestido de um cargo. Ele é revestido de uma autoridade, né? Por isso que ele, às vezes, tem poder de polícia. Por exemplo, um fiscal, ele tem poder de polícia, às vezes, porque ele é revestido. Ele recebe uma autoridade do Estado, né? Por exemplo, um guarda de trânsito, quando para um general, quando para um delegado de polícia numa barreira, ele está sendo revestido do poder de autoridade, né? A grosso modo, quem está ali com ele é o governador do Estado, é o presidente da República, porque ele recebe uma autoridade, né? E ele é revestido daquela autoridade. Por isso que Jesus disse, quando nós pisarmos em cobras e escorpiões, o diabo não vai poder fazer nada contra nós. Por quê? Porque nós estamos revestidos dessa autoridade. Eu sempre digo que o poder de Deus é muito fácil de manifestar. Tem até gente que manipula. Tem essas igrejas aí fora, eles manipulam o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que em nome de Jesus muita coisa vai poder ser feita. Jesus chegou a dizer que tem muita gente que naquele dia vai dizer, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome, né? Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. E tem gente que manipula. Só que a pessoa que manipula o poder de Deus é para a sua própria condenação, né? Ninguém pode manipular o poder de Deus. Eu preciso ter o poder e a autoridade para manifestar o poder de Deus e não sofrer o revés, né, que a gente fala, né? Muito crente faz a obra de Deus e às vezes ele sofre o revés porque ele ainda não está revestido de autoridade, né? Ele não obedece, ele ainda não está submisso completamente, né? Não submeteu ainda a tudo, né? Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher, ela tem autoridade. Os cabelos da mulher é autoridade diante dos anjos, né? É um texto que eu gosto muito, porque ele fala que a mulher que obedece à palavra de Deus, ela tem autoridade diante dos anjos. O anjo, né? Naquele caso pode ser até um anjo caído, ele observa para a mulher que tem esse cabelo comprido, que guarda, né? Essa premissa bíblica, e ele olha para aquela mulher com um olhar de autoridade. Não é uma mulher qualquer, é uma mulher que tem autoridade. E a mesma coisa é o homem. O homem, quando obedece, quando ele entende, né, o poder dessa submissão, o diabo olha para ele de uma forma diferente. Eu lembro-me, para terminar, pastor, de uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás. Eu estive lá no centro resolvendo um problema pessoal meu. Eu entrei naqueles elevadores que tem no centro. Tem uns elevadores bem pequenininhos, assim, naqueles prédios históricos, né? Não sei se os irmãos conhecem. É uns elevadores bem pequenininhos, assim, que tu enxerga a parede dele quando ele vai subindo, assim. É terrível, né? E eu me lembro que eu entrei naquele elevador, estava meio atrasado para resolver o meu problema, e tinha uma mulher lá dentro, uma senhora, estava com uma bolsa muito grande, assim,
E aquela mulher saiu correndo do elevador quando me viu. Ela estava no elevador e eu corri para pegar o elevador. E quando eu fui entrar, ela me olhou assim, grilou os olhos. E aí ela saiu correndo do elevador e me bateu com a bolsa na minha cara. Quase me derrubou assim. E aí eu tinha que resolver meu problema, nem dei bola para aquilo, né? Subi lá, resolvi o que eu tinha que resolver e voltei. Mas eu fiquei encucado com aquilo. E tinha ali um senhor que era porteiro e viu toda aquela situação, né? Aí eu perguntei para ele assim, mas que será que essa mulher é racista? O que é que houve, né? Não queria ficar comigo no elevador. E aí eu fui perguntar pro porteiro o que tinha acontecido. E ele disse, não, é que aquela mulher é mãe de santo. E o senhor deve ser crente. O senhor deve ser crente, aquela mulher é mãe de santo. Imagina o senhor trancado com ela até o 12º andar. Aquela mulher mãe de santo e o senhor crente. Ela deve ter visto algo no senhor que eu não consigo enxergar e que nem às vezes o senhor sabe que tem. Ela viu algo, né? Eu me lembrei de Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? A mulher fisicamente saiu correndo. Ela não quis ficar comigo no elevador, né? Olha que coisa tremenda, né? É uma coisa que tem no mundo espiritual que tu não sabe que tu tem. Só nesse momento que vai se manifestar. Aquela mulher saiu correndo, né? Porque ela viu algo, né? Com certeza. Eu estava ali com uma roupa normal, que eu ando no dia a dia, né? Mas ela deve ter visto algo, ela deve ter sentido algo, né? Por conta da minha presença ali, daquele que estava comigo, não eu, né? Mas aquele que estava comigo ali, que andava comigo ali, e ela não conseguiu, simplesmente não conseguiu ficar no elevador. Então, essa questão do poder e autoridade é uma premissa, né? O crente que quiser enfrentar o diabo, ele precisa se submeter à autoridade e precisa ter o poder de Deus, né? E o poder de Deus também é muito importante, porque a pessoa sem o poder de Deus, ela não consegue fazer. Eu já vi muitas igrejas, pastor, ficar 5, 6 obreiros em cima de um demoniado. 5, 6 obreiros ali. Sai em nome de Jesus, né? E não tem poder. Não manifesta o poder de Deus, né? Até com medo do diabo. E aí se levanta uma irmãzinha lá do coque, bem pequenininha, 1,50 m de altura, chega ali e diz, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Né? Por quê? Porque estava revestido do poder de Deus, né? É muito importante essas duas coisas andarem juntas. O poder e a autoridade, né? A autoridade sem poder também não faz nada. A autoridade, né, sem o poder não faz nada. E o poder sem autoridade é perigoso. Então os dois têm que andar junto, juntamente o poder e a autoridade, para que haja a ação de Deus. Glória a Deus. Realmente, irmão Francisco, né? Inclusive, né, a passagem bíblica, a referência, que Jesus fala com relação a poder e autoridade, que é duas coisas distintas, não é a mesma coisa, porque alguém possa pensar, não, Deus é comigo, né? E aí, então, a pessoa não se sujeita às lideranças, ao pastor, ao seu líder, não obedece, quer fazer as coisas do seu jeito. Inclusive, eu estava ainda nesta semana tratando deste assunto, falando na culto de ensino, com relação a próprio Saul. Saul foi fazer sacrifício sem ter autoridade para aquilo. E aí o que aconteceu? Era um momento em que ele seria aprovado, seria confirmado o que Deus tinha para com a vida dele, o reinado. E ele começou a olhar para os outros que começaram a sair, porque Samuel não chegava, e ele resolveu, não, vou fazer o seguinte, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Mas não tinha autoridade para aquilo. E outra, quem iria dar a vitória era Deus. Né? Se as outras pessoas, se os outros estavam abandonando, não importa. Quem dá a vitória é Deus para nós. Nós jamais estaremos sozinhos na batalha quando o Senhor Deus está conosco. Poderá todos nos deixarem, amigos, familiares, porque há situações, irmão Francisco, que nós observamos na nossa caminhada que parece que estamos sós. Não há uma ajuda, não há um auxílio, não aparece ninguém, mas nós vivemos alguns momentos assim, em que realmente desapareceu, mas Deus sempre provinha algo para nos ajudar. Sempre enviava alguém, e pessoas que a gente não esperava. Pois bem, isso é algo fora do contexto,
Mas vejam que algo importante que nós estamos falando aqui, tá? Temos que ter autoridade. E só temos autoridade quando estamos sujeitos a Deus. Há um jargão que se usa por aí. Muitas pessoas, a gente já ouviu, eu obedeço a Jesus. Pastor, eu não tenho que estar prestando conta. Que equívoco terrível, porque está já contra a própria palavra de Deus, que já nos diz, obedecei a vossos pastores. Como é que nós vamos dizer, eu obedeço a Deus, mas não preciso obedecer pastor? Que isso? Não há consenso nisso. Então, para que estejamos revestidos de autoridade, porque quem é que dá autoridade? É Deus. E aí, então, podemos usar o poder que Ele nos dá, mediante a sua palavra, para que usemos isto contra o nosso adversário. Não é sair por aí, meu irmão, minha irmã, fazendo conforme pensa, conforme quer, conforme o exemplo de Saul. Deus vai levantar outro, conforme assim falou Samuel a Saul. Irmão Francisco, suas considerações. Pastor, realmente, assim, essa questão, né, eu sempre falo na questão da batalha espiritual, essa questão do poder e autoridade é o centro, né? Porque, assim, ó, eu gosto de lembrar uma pessoa que não é crente, né? Ela não consegue influenciar o mundo espiritual, ela não tem esse poder, né? E, de repente, Deus dá essa autoridade, Deus dá essa situação para que a pessoa possa vencer aquilo, e realmente ela é revestida de uma autoridade, ela é revestida de um poder para poder enfrentar o inimigo. Só o que acontece às vezes? A usurpação dessa autoridade, né? Se eu não tiver uma mente, né, sã e irrepreensível, um coração limpo, como acontece inclusive com muitos homens e mulheres hoje em dia, eu vou usurpar. Tem gente que ganha, pastor, na internet hoje está cheio de pessoas que fazem as coisas e mostram para ganhar dinheiro, para ganhar fama, né? E isso tudo é abominação diante de Deus. Por quê? Porque não é meu, foi Deus quem me deu, né? Para quê? Para ser usado para a igreja. Eu sempre digo que os dons espirituais que Deus nos dá não é para nós, não é para o meu proveito. O dom espiritual é para proveito da igreja, né? Tanto as coisas que acontecem no mundo espiritual é para proveito de todo o corpo, né? Para a igreja crescer, para as almas, né? E esse assunto, eu acho que ele não se esvai aqui, né? Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito dessa área de batalha espiritual. Eu espero hoje ter ajudado os irmãos, né? A ter entendido, assim, um pouco mais, né? Porque é uma área, assim, eu, por exemplo, estou há 12 anos e estou aprendendo todos os dias, né? Todos os cultos, né? A gente cuida de um culto, hoje, inclusive, tem culto ali, fazer a propaganda, né? Tem o culto às 15 horas ali na sede, aproveitar a oportunidade, né? E ali, pastor Marcos, Deus tem feito coisas tremendas ali, né? Tem pessoas que vão ali, às vezes, com um problema sério e saem dali com o princípio da libertação daquele problema, né? Incrível, assim, o que Deus tem feito através, né, daquela revelação que Deus deu para alguém, e a gente hoje faz parte, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas não compreendem o que está acontecendo com elas. E eu sempre digo, nós temos que compreender, né, não só teoricamente, mas na prática, o que acontece conosco. Eu lembro-me de uma vez, pastor, para o senhor ter uma ideia, nós repreendemos ali um demônio de uma mulher que estava lá no culto de sexta-feira à tarde, para os irmãos entenderem o que é o mundo espiritual, né? E ali, a gente repreendeu um demônio terrível, uma legião, né? Demorou um certo tempo, uma mulher que estava saindo ali da Voluntários da Pátria, então cheia de coisa, né? E nós repreendemos, aquela mulher saiu dali, depois até se batizou no ministério, foi algo tremendo que Deus fez. E eu saí daquele dia dali e vim para minha casa. E nisso liga minha mãe, que já faleceu, né, há um ano atrás, ela me liga e diz assim, tem um amigo teu que está me incomodando aqui. Tinha um amigo meu, que eu tinha ajudado ele em determinado tempo da vida dele, ele era drogado, ele usava bebida, alcoólatra, né, e ele foi para um desafio jovem. E aí esse rapaz, ele saiu do desafio jovem, e aquele dia, pastor, ele estava lá na rodoviária, olha para o senhor entender, nós estávamos repreendendo um demônio de uma moça ali na restauração. E esse meu amigo estava lá na rodoviária. E aquele demônio que saiu daquela moça que estava na restauração, ele entrou na mente daquele meu amigo que estava lá na rodoviária. E aí o demônio falou na mente dele assim, vai lá e incomoda a mãe do Francisco. E aquele meu amigo saiu da rodoviária, pegou um ônibus e foi lá na casa da minha mãe.
E aí eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Minha mãe me ligou, cheguei do culto, fui lá, ver o que estava acontecendo, e eu cheguei lá e já percebi no mundo espiritual, né? Aí nós entramos numa parte também que eu quero terminar, quero aproveitar, né? Esse finalzinho que a gente já tem de programa, sobre o discernimento espiritual, né? Esse discernimento que nós temos que ter. Eu cheguei lá e já vi que o meu amigo estava diferente, né? Aí, em vez de falar com ele, eu comecei a orar e coloquei a mão nele para orar, né, sobre ele. E sabe o que aconteceu, pastor? Aquele demônio que estava nele disse assim, ó, por que tu me repreendeu essa tarde lá na tua igreja? Agora eu vim aqui incomodar tua mãe. Aquele rapaz que não tinha nada a ver com aquela situação que tinha acontecido na igreja, né, mas que estava possesso daquele demônio, e o demônio, para poder me incomodar, para poder me tirar a paz, né, foi lá incomodar minha mãe, porque ele sabia que se incomodasse minha mãe, ele acabaria me incomodando. Só que através do discernimento espiritual que Deus me deu naquele momento, para compreender aquele quebra-cabeça, né? Compreender aquela situação, nós fomos lá e repreendemos aquele espírito que estava sobre a vida dele, e nunca mais ele ficou endemoniado. Nunca mais aconteceu de, né? Ele saiu dali, inclusive ele saiu dali e foi pedir perdão para as pessoas. Ele teve uma libertação tão tremenda. Ele foi pedir perdão para o irmão dele, foi pedir perdão para quem ele tinha magoado. Não tive mais contato com ele, né? Mas aquele dia foi um dia tremendo, né? E que Deus me deu uma coisa muito importante para o cliente ter também nessa área, que é o discernimento espiritual, né? O cliente não pode ser enganado, pastor. Hoje tem muito espírito de engano dentro da igreja. Eu já falei para o senhor, e eu falo sempre para os irmãos lá na restauração, sexta-feira chega muita gente de outras igrejas, pessoas que parecem que são batizadas com o Espírito Santo, falam até em línguas, né? Manifestam ali, e às vezes nós vamos orar no final do culto, o que acontece? Aquela pessoa cai endemoniada. Aí ela vem te perguntar, o que aconteceu? Digo, a senhora caiu endemoniada, houve uma manifestação aí. E a pessoa, mas como? Eu estou na igreja, eu sou obreira, eu tomo Santa Ceia, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? E a gente percebe o quê? Um espírito de engano, né? Um espírito de engano na vida daquela pessoa. E normalmente, quando a pessoa recebe essa revelação, ela sai daquela igreja, ela abandona aquela igreja, né? E busca uma igreja verdadeira. Muitas dessas pessoas, que hoje estão até na restauração, né? Porque receberam aquela libertação. E isso veio através do quê? Do discernimento, né? O crente, ele precisa ter, né? O obreiro e o crente que trabalha na área de libertação, que tem um chamado, é necessário, é que nem água para ele, é água e comida. Ele precisa ter o discernimento espiritual. Ele precisa ver além do que o mundo físico está mostrando, né? Naquele momento que eu contei, pode falar. Não, muito importante que o senhor está colocando, que pena, o tempo não vai nos proporcionar, porque entra também a questão emocional. Entra a questão emocional. Eu não sei como é que tá. Tem um programa daqui a pouco, então a gente não quer adentrar no outro programa que tem, porque a questão emocional também é algo muito importante. Nós estamos vigiando, porque o nosso adversário pode ter acesso também aí, né? Eu quero deixar aqui. Pastor, o seu microfone está desligado, Pastor Marcos. Pastor Marcos, no vídeo, o seu telefone. Amém. Liguei aqui. Bom, mas eu falei, como é que eu fui desligar isso aqui? Eu não sei, o que houve aqui? Às vezes pode entrar uma coisa maligna. É que nem o pastor Gerry, às vezes esse equipamento parece que quer criar vida, e às vezes desconfigura, sei lá, não me lembro de ter desligado, mas vamos lá. Nós queremos aqui falar a respeito do canal. Você que está videologado, canal PRGR Dias, você pode ser membro deste canal, né? Você quer ajudar, seja membro deste canal e também compartilhe, né? Dê o seu like, compartilhe, que este é um estudo muito profundo e nós temos todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, programa Examinando as Escrituras através do canal PRGR Dias. E tem outras programações também, programa Mensagem da Cruz. E então você pode aí ser edificado e receber aí crescimento, amadurecimento espiritual. Temos muitos ouvintes conosco em vários estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco. E queremos enviar nossa saudação a todos que estão conosco
né, neste momento aí conectados também através da Rádio Filha 1 e também no canal PRGR Dias. A nossa saudação aqui aos irmãos que continuam ainda conosco, né? Muita participação, muitas participações. Agora eu me perdi aqui onde é que estava. Irmã Duda Rodrigues, né? Irmã Duda Rodrigues conosco aí também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também irmã Elisandra, aqui irmão Ronaldo dos Santos, da área Bonito, Mato Grosso do Sul, conosco aí. Deus abençoe, meu companheiro, né? Encarregado aí da área Bonito, em Mato Grosso. Glória a Deus. Mais irmãos aqui, irmã Rejane Pires, glória a Deus. Vamos ver, irmã Jurema, irmã Mariléia Ferreira. A hora está voando, né? Irmão Antônio de Oliveira também, nossa saudação, aqui dizendo: paz, o mundo espiritual é real, vejo isso em minha família. Realmente, né? Glória a Deus. Irmã Alice, conosco também, né? Paz do Senhor. Aqui ela dizendo que bênção essa programação. Irmã Celiana, também conosco. Mais irmãos, irmã Victória, da área Maratá, no Paraná, olha aí. Deus abençoe. Irmã Celiana também aqui, o poder da palavra é algo inexplicável. Aleluia. Irmão Givanildo Rodrigues, mais irmã Gessi Duarte, irmão Francisco, como sempre, uma bênção. Aleluia. Glória a Deus, muito bem. Bênção de Deus aí os nossos irmãos, vários irmãos. Aqui também, irmão aqui está dizendo: venga tu reino, Senhor Jesus. Deve ser aí lá de habla espanhola, habla hispana, melhor. Maria Idalícia Nunes, Deus abençoe. Irmã Gessi também, olha só quantas participações, meu Deus do céu. Irmã Darlene também, paz, irmão, muito boa a programação. De Quaraí, a irmã Beatriz, né, que está falando. Aqui se apresenta num idioma hispano, mas é de Quaraí. Glória a Deus. Muito bem. E várias participações também no grupo da rádio. Glória a Deus, irmão Tiago Muniz, irmã Rosane Pimentel, irmão Vladimir aqui também conosco, irmão Lauro, várias participações, irmã Adriana Oliveira também participando. Ô, glória! Muito bem, aleluia, estamos aí com várias participações. E irmão Francisco, pena, que lástima, mas o senhor pode fazer as suas considerações finais e também já efetuar o convite, tá? Na nossa sede internacional, na rua Avenida Farrapos, número 312, hoje às 15 horas, eu acabei falando. O senhor tem a liberdade de fazer aí a sua consideração final, meu ilustre companheiro. Amém, pastor Márcio. Eu queria agradecer a sua bondade, né? A sua bondade, né? A bondade de Deus e a sua bondade, né? Porque a gente é um servo de Deus, né? Tão humilde. E a gente cuida daquele culto, como o senhor falou, ali às 15 horas, e convidar as pessoas, né, novamente, né? Como o senhor já fez o convite, melhor ainda, né? Vindo do senhor, para nós é muito grato, né? Receber esse convite e lembrar os irmãos que isso é uma questão que, né, continua, né? E todo crente tem que ter isso junto com o seu coração, né? Eu acho que a consideração final é essa. Não despreze a batalha espiritual, né? Não vire as costas, porque ela é real, ela existe, né? A gente crendo ou não crendo, a batalha espiritual, ela existe. E eu quero muito agradecer, né, a Deus, né, por este momento e lembrar os irmãos, né, de se inscrever no canal, participar, né, para nós nos edificar, né? Hoje nós nos edificamos juntamente, né? Porque a igreja é assim, a igreja é um aprendendo, o outro ensinando e todo mundo aprendendo, né, através de Jesus Cristo, para que a gente possa vencer. Eu quero agradecer a todos que ficaram videologados, né, as pessoas que estão nos assistindo, a irmã Gessi, a minha sobrinha Celiana, né, que entrou em contato aí, né, graças a Deus pela vida dela, e também os demais irmãos, né, vários irmãos aí que entraram em contato, o irmão Ronaldo também, é um grande companheiro, né, pessoas que acompanham o nosso ministério, e dizer que para nós é motivo de muita alegria, né, irmãos, e despedir dos irmãos que eles tenham um bom dia, e quem puder hoje às 15 horas, né, tá conosco ali na sede internacional, vai ser um prazer recebê-los, né? Nós estamos numa campanha de salvação da família, pastor, para salvar os nossos filhos, né?
É uma campanha que tem traído muita gente, né? Quem é que não tem que ganhar alguém na sua família para Jesus, né? Então a gente tem, graças a Deus, estamos na 10ª semana da campanha e convidamos os irmãos para estar ali conosco. Maravilha! Glória a Deus! Apenas nosso recado final também, já estaremos encerrando, que está na palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre vossos irmãos no mundo. Precisamos ser sóbrios, saber que realmente estamos em batalha e vigiar e permanecer firme. Aleluia! Muito obrigado, irmão Francisco Alves, nosso companheiro de ministério. Deus abençoe, senhor, sua família e também o seu ministério. Queremos aqui, então, agradecer a todos e nos despedimos aqui em nome de Jesus. A todos, fiquem com Deus. Atenção, Estúdio 1, então, com a liberdade. Obrigado, irmão Francisco. Deus abençoe, senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.